Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Carlos Honorato, falando um pouquinho sobre economia, negócios e outras oportunidades, né? Hoje eu queria comentar um pouquinho uma entrevista que eu dei aí para o Globo, falando um pouco sobre a guerra da Ucrânia, o marco de um ano da guerra da Ucrânia e a dificuldade que a gente tem quando a gente conversa de cenários, de oportunidades futuras, de tendências, especialmente num conflito como esse que foi um tanto quanto surpreendente, né? No momento em que o Putin invadiu ali a Ucrânia, né? E povos irmãos e povos que já estiveram juntos, né? A força, muitas vezes, né? Na base da pancada ali, a região da Ucrânia, da Rússia, é uma das regiões que mais sofreram com guerras, com violência, quer dizer, é costumeiramente chamado um território banhado de sangue, desde os primórdios ali, Antiguidade, Idade Média e agora, né, Segunda Guerra Mundial recentemente, quer dizer, sempre foi um campo muito forte ali de brigas, de disputas, e mais uma vez, infelizmente, isso aconteceu, né? E certamente em nenhuma análise que a gente tem que fazer, em nenhuma colocação que a gente tem que fazer, tem que levar em consideração que uma guerra é um objetivo final de qualquer situação, de qualquer circunstância. A gente nunca deveria considerar a guerra como um caminho, né? Especialmente em 2023, quer dizer, nós já aprendemos tanto nessa vida, né? Tanto nesse... A humanidade já passou por tantas coisas ruins que a gente poderia viver numa outra situação. Mas a gente sabe que existem interesses econômicos, interesses políticos, né? Interesses pessoais, ego, né? Que levam as pessoas, os indivíduos, os países, os políticos a tomarem esse tipo de posição, né? E a minha ideia aqui é ser muito breve no meu comentário. Eu tive a oportunidade nessa entrevista que eu dei no Globo comentar mais, isso está disponível, depois eu vou deixar aqui o link para o meu LinkedIn, para o meu canal, onde vocês podem buscar essa informação. Mas mais do que isso, quer dizer, eu de uma forma breve e talvez diferente do lugar comum, tentei analisar essa questão do movimento que a guerra da Ucrânia colocou. E principalmente porque a gente está vivendo uma transição geopolítica, quer dizer, a pandemia do coronavírus foi a primeira coisa que alertou a humanidade, né, sobre aquele movimento da globalização que parecia indefinido, né? E aqui ninguém está dizendo que a globalização está terminando, mas a pandemia foi o primeiro momento em que se percebeu que não adianta só produzir as coisas nos lugares mais baratos. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Nova York, nos Estados Unidos, da Alemanha, que durante a pandemia perceberam que não tinham máscaras suficientes para toda a população. E você imagina o residente de Nova York, que mora na capital do mundo, na cidade mais rica do mundo, ó, aparentemente do país mais rico do mundo, e esse cidadão descobre que não tem máscara. E não tem máscara não é porque ele não tem dinheiro para comprar a máscara, mas que toda a máscara que ele deveria comprar vem do outro lado do mundo, de um país chamado China, e que por alguma razão, né, principalmente a razão de que as máscaras tinham que ser destinadas para o povo chinês e não exportadas, os americanos dos Estados Unidos, ali de Nova York, não estavam recebendo as suas máscaras, né? A mesma coisa aconteceu na Alemanha, no Japão, no Brasil, né? Principalmente a Alemanha e Estados Unidos perceberam que não dá mais para você ficar terceirizando, né, a sua produção para outros países e principalmente produção de bens que são às vezes simples, são básicos, que são mais baratos, né, de serem produzidos fora dos seus territórios, mas que são produtos essenciais e num momento de ruptura eu não tenho esses produtos. A sequência disso, a segunda surpresa muito grande que a gente teve nesses países, especialmente na Europa, foi a questão da guerra da Ucrânia, em que você tinha uma sociedade, uma economia assentada ali muito na questão da importação do gás e do petróleo do Oriente que eu falo ali, do Oriente da Europa, né, da Rússia principalmente, e da Ucrânia, né, Ucrânia, Rússia, Azerbaijão, Cazaquistão, todos aqueles países ali que ficam em torno do Mar Negro, têm reservas muito grandes de petróleo, mas quem sempre controlou esse caminho ali foi a Rússia, né? Antigamente a União Soviética e agora a Rússia. E mais do que uma questão energética de grana, de dinheiro, é uma questão geopolítica, né? E no momento em que a Rússia inicia a guerra sobre a Ucrânia, o que acontece é que os países que são dependentes aí da energia russa se veem obrigados a mudar
né, o plano, e aí não é à toa que a gente entra na internet, que a gente acompanha. Nós vamos ter um curso provavelmente falando sobre energia em breve aqui no nosso canal, e depois no Outpod, que é o nosso central de cursos que nós estamos lançando. O grande ponto dessa questão energética é o problema de que você tem que sair de uma matriz que ainda é muito focada no petróleo, no combustível fóssil, e vai, por exemplo, para o hidrogênio, que é uma energia maravilhosa, mas que tem seus limites tecnológicos, seus limites técnicos e suas imposições que dificultam, assim, essa transformação, essa saída de uma empresa que vive, né, uma indústria que produz seus produtos e insumos a partir do gás natural, você sair do dia para a noite para se tornar um produtor de algum negócio, uma indústria baseada no combustível do hidrogênio. Quer dizer, essas transformações são derivadas desse processo da invasão da Ucrânia. E você começa a perceber que as negociações, desde a pandemia, com a Ucrânia e tudo mais, e é o tema do que eu disse aí na minha reportagem, é que justamente o enfoque não é mais, né, e o nosso amigo jornalista colocou muito bem, as relações comerciais não serão mais apenas econômicas, quer dizer, você tem um componente geopolítico muito grande. Né, à medida que você, no mundo, vai fazer negócio com a China, com a Alemanha, com a Rússia, o componente geopolítico, de qual posição geopolítica que esse país tem, vai ser importantíssimo na hora da gente fazer uma avaliação de que se eu vou comprar ou não, se eu vou vender ou não para aquele país. Né? Então, o que eu digo aí nessa reportagem é basicamente isso, quer dizer, o enfoque dessa reportagem é justamente discutir que a gente tem uma tendência de mudar, né, essa dinâmica, especialmente nos países centrais, quer dizer, com os bloqueios que a gente tem na Rússia e que não surtiram efeito, né, porque a Rússia conseguiu se apegar muito ali com China, com Índia, até com a Arábia Saudita, na exportação dos seus insumos, e tem sobrevivido, né, muito melhor do que poderia ter sobrevivido se o embargo econômico sobre a Rússia tivesse tido o efeito que o Ocidente gostaria. Né? Nessa dinâmica, o Brasilzão aparece aí com uma oportunidade que sempre teve. Eu cito, inclusive, nessa reportagem, que o Brasil tem que voltar àquela posição de evitar de ser parceiro de alguém porque é amigo, né? Não é porque o Bolsonaro era amigo do Trump que a gente tem que fazer uma aliança com o Trump. A gente tem que fazer aliança onde nós temos possibilidades de benefícios, né? Ou mais do que possibilidade de benefícios, onde aquilo vai nos cooperar com alguma coisa. Né? E no atual momento, você deliberadamente tomar uma posição pró-Rússia, pró-Ucrânia, ou pró-Estados Unidos, pró-Alemanha, quer dizer, aparentemente nenhuma dessas posições nos traz nenhuma vantagem, porque nós estamos distantes desse conflito e nós dependemos, por exemplo, da Rússia na importação de insumos agrícolas, né, de fertilizantes, etc. E nós também temos uma dinâmica que nós não fazemos parte desse lado ocidental, Europa, Estados Unidos, quer dizer, o que a gente ganha em entrar num conflito? Então, a nossa visão tem que ser, diria, bem terceiro-mundista, emergente, de olhar aonde que eu tenho oportunidades, negociar partes a partes e tentar até em algum momento com uma certa ousadia, que não vai nos dar esse protagonismo, mas com uma certa ousadia tentar mediar uma possibilidade de conflitos. Está muito aberto às oportunidades que surgem aí na China, na Rússia, sem tomar um partido deliberado, até porque a gente não tem vantagem nenhuma em tomar partido de um lado ou de outro. Essa é a minha opinião muito pessoal. Se inscrevam no canal, curtam as reportagens, se puder, compartilhem o que a gente está fazendo aqui. E é um grande prazer tê-los aqui conosco, sempre nessas oportunidades. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o meu canal, me sigam nas redes sociais e aqui a gente tem indicações de outros vídeos para que vocês assistam e estejam bem informados. Um abraço a todos.